Boa noite, bem-vindos a mais um programa Centros aqui na sua TV Univates. Hoje nós vamos falar sobre o Museu de Ciências Naturais aqui da Univates, logo após a abertura do programa. Muito boa noite. Vamos começar então o nosso programa Centros de hoje. Vamos falar sobre o Museu de Ciências Naturais aqui da Univates. Conosco, para tratar desse tema, a professora Elisete Freitas, que é curadora da coleção botânica, né, do herbário, especificamente. Boa noite. A Miriam Kronhardt, que é coordenadora do Museu de Ciências Naturais. Boa noite. Também a Úrsula Arendt, que é bióloga analista, então, do Museu de Ciências Naturais. E a Carolina Schneider, que é funcionária responsável pela organização do herbário. Isto. Bem-vindas. Vamos lá um pouquinho, acho que a Miriam vai nos contar um pouquinho da origem do Museu de Ciências Naturais, qual foi o seu propósito, como é que se deu a constituição, como é que ele está estruturado, por favor. O Museu de Ciências ele surgiu da necessidade de organizar os materiais, principalmente do curso de Ciências Biológicas, né? Então surgiu várias materiais para as aulas do curso de zoologia, botânica, de geologia, né? Então foi criando um acervo a partir desse material que era utilizado nas aulas, né? Isso lá em torno de 1989. O curso de biologia, se não me engano, é de 85, alguma coisa por aí, né? Anterior, se não me engano, de 85, quer dizer, teve aí uns 4 anos em que esse material foi se juntando. Foi se juntando e aí surgiu Continua se juntando, né? Continua se juntando. Continua crescendo, o que é muito bom, né? Bom, a partir desse momento, então, sentiu essa necessidade de se organizar melhor esse material, né? Que começou a dar início ao acervo do museu. E em 2000 foi criado um estatuto, né, onde foi criado o Museu de Ciências Naturais da Univates. Então, oficialmente, na verdade, ele existe desde 2000. Certo. Quer dizer, aí são 11 anos de conteúdo que foi sendo estruturado, disponibilizado, até que foi pensado na estrutura. A estrutura veio mesmo depois, né? Isso. Em 2004, né, foi criada a sala de exposições e também toda a parte onde está hoje o nosso acervo e os laboratórios de pesquisa que fazem parte do Museu de Ciências, né, no prédio 8 aqui da Univates, que é o local onde se encontra hoje o museu. Certo. E o que é o museu? Assim, quais são as áreas? Que tipo de conteúdo a gente tem para visitação lá no museu? Bom, o museu ele então tem toda a parte da pesquisa, né, onde tem vários laboratórios. Aí a gente pode citar o laboratório de propagação de plantas, que a prof. Elisete coordena, o laboratório de botânica e paleobotânica. Quer dizer, o museu não é só aquela estrutura visitável, também é uma estrutura de trabalho, de produção, de pesquisa, quer dizer, todo esse contexto. Por isso, em torno de 1.000 metros quadrados, parte disso é a estrutura que é visitada pelas escolas, pelos interessados. E o restante, então, são laboratórios, áreas de pesquisa mesmo, né? Isso, tem diversas áreas, né, que eu estava citando, né, tem a parte de arqueologia também, que está vinculado também ao curso de história, né, onde tem a parte histórica, né, que também faz parte do museu, ecologia, zoologia de vertebrados e o laboratório de acarologia, que está vinculado ao museu, né, e recentemente agora teve um novo espaço, não está no mesmo prédio, mas continua vinculado ao Museu de Ciências, né. Então, nessa área seria toda a parte da pesquisa, né, que faz parte do museu. E aí a nossa sala de exposições, então, que a gente tem, então, para atender o público e mostrar um pouquinho dessas pesquisas que são realizadas dentro desses laboratórios para a comunidade, né? Certo. E nessa área de exposição, então, fica só parte do conteúdo disponível, né, do acervo, e ainda assim, parte dela ela vai alterando, vai mudando conforme o tema da exposição, né? Seria uma pequena amostra, digamos assim, né, do material que nós temos, está em exposição e a gente vai alterando, né, a exposição, que a gente tem duas exposições. Uma que a gente diz que é permanente, que vai mostrar um pouco da pesquisa, que ela é alterada anualmente, digamos, né, e tem a exposição central, que ela é uma exposição mais rápida, que ela fica um período menor e a gente vai alterando ela
2 a 3 vezes por ano, mais ou menos. Certo. Depende da exposição que está no momento, né? Essa sim a gente tem uma rotação maior, né? Para a gente também conseguir trazer assuntos diversificados, principalmente porque a gente recebe escolas, né, que nos visitam todos os anos. Então, Certo. a gente tem que estar sempre buscando novidades para continuar atraindo esse público, né, para que eles voltem sempre ao museu. E provavelmente também porque o acervo não teria como ser exposto todo ele ao mesmo tempo, né? Com Então vai certeza. fazendo esse devido E rodízio. aí E o que é tem- exposto também é o acervo, a parte didática, né? Certo. A Sim. científica, ela fica nos Claro. acervos São sem dois acesso a focos público, diferentes. né? Seria uma área mais de pesquisa, né? Sim. E qual é a função, assim, para o aluno da biologia, para o aluno da história, né? Qual é a importância do museu sob esse ponto de vista didático e de estudo, de pesquisa? Bom, o museu ele propicia iniciação científica para esses alunos, né? Então, todos esses laboratórios que a gente citou, eles têm alunos fazendo pesquisa que são os bolsistas, né? A maioria desses bolsistas são vinculados a estes cursos. Não todos, a gente tem alguns, às vezes, né, até de outros cursos, mas a maioria são vinculados a esse curso, então eles têm a possibilidade de fazer a pesquisa, né, a iniciação científica, através desses setores do museu. Certo. E outra função que eu acho extremamente importante do museu é que, em razão de ter as coleções, este material serve muitas vezes como material de apoio para as nossas aulas práticas em sala de aula. Então, a gente usa muito. E não só para graduação, né? Não só para graduação. Para Às os vezes, cursos de educação básica mestrado e também, doutorado. pós-graduação também. E, por exemplo, todos os alunos que fazem alguma pesquisa na área da botânica, no seu TCC, ou mesmo na sua dissertação, ou no doutorado, e isso envolve levantamento de espécies, esse material que eles encontram em campo tem que ficar registrado numa coleção. Claro. Então, esse material, porque depois eles vão gerar um artigo, enfim, esse material visto em campo, ele tem que estar comprovado numa coleção científica. Então, esta é outra grande importância do museu. É a comprovação e é a prova física De que fica ali que devidamente aquele material catalogado foi para uma futura consulta. Comprovação, muitas vezes, né? Porque eu posso ter, meu aluno pode ter identificado mal, ou alguém se interessou por aquela espécie, quer saber onde ela ocorre, para poder aprofundar mais o estudo sobre uma determinada espécie. Então, é extremamente importante a existência do museu. Certo. Muito bem. O que vocês comentavam também de pós-graduação, diversos níveis? A professora Elisete dá aula não só na graduação, assim como os outros professores vinculados ao museu, né? Então, eles servem de apoio também para aulas e para trabalhos de conclusão do curso de biologia, da engenharia ambiental, até e dos cursos de mestrado e doutorado que são vinculados à área ambiental e da saúde. Quer dizer, em algum grau a gente pode dizer que os alunos da área da biologia, da engenharia ambiental, da história, tem ali um campo de pesquisa, tem um campo de trabalho e também de acervo daquilo que produzem. E tem uma outra situação também, por exemplo, o pessoal da farmácia, quando eles fazem estudos de alguma planta, esse material que eles vão utilizar, digamos, a gente está estudando uma espécie que nós encontramos em determinado local, lá na Lagoa da Harmonia, por exemplo. Certo. No momento em que eles vão publicar esse trabalho, um ramo desta planta em estágio fértil tem que estar depositado em um herbário, senão o trabalho deles não é publicado. Aí são normas já de conduta, de pesquisa internacional que precisa ser seguida. E ainda tem os estágios, né? Porque os alunos ainda podem fazer estágios nos diferentes setores do museu. Recebe alunos, né, que fazem estágio curricular obrigatório, né? Que nem tem curso de biologia, o bacharelado exige, né? Então a gente propicia também esse espaço para eles estar fazendo estágio dentro do museu de ciências, né? Certo. Que é muito, muito importante, porque amplia a área de conhecimento deles, né? Certo, a oportunidade de estar colocando em prática aquilo que eles veem em sala de aula. Eu vi aqui, pelo material de divulgação, que a gente tem essa arqueologia, acarologia, botânica, paleobotânica, ecologia, propagação de plantas, zoologia de vertebrados. Quer dizer, todas essas áreas compõem e têm as suas próprias equipes de atuação. Exatamente. Isso, e cada laboratório, o setor, né, tem o seu professor orientador, que é um especialista nessa área,
E aí ele tem vários projetos onde trabalham esses alunos, né? E agora, né, mestrandos e doutorandos também, né, que estão fazendo suas pesquisas dentro do museu. Então é bastante gente circulando e atuando no museu. Tens ideia de quantas pessoas mais ou menos circulam? Olha, eu sei que, por exemplo, no laboratório de acarologia são mais de 20 pessoas. Eu já tenho menos pessoal, certo. né? Eu tenho eu 8, 9 comigo. E outros laboratórios têm muito mais. Então, eu acho que se aproxima de 100. Eu acho que entre voluntários também, né? Certo. Que existe o estágio voluntário também. Que também é possível ser exercido lá também dentro. é possível, né? Que também se conta como horas complementares no final do curso. Além do estágio curricular, que também pode ser realizado lá no museu, né? Direto no atendimento ao público ou nas coleções. E é importante isso porque, além de contar como horas complementares, é currículo para esse aluno depois, né? Certo. Conhecimento e currículo. Quer dizer, o campo de atuação lá dentro é vasto, as áreas são grandes. Isso tanto para a licenciatura como para o bacharelado, que a gente abrange as duas áreas, né? Da licenciatura em atendimento de turmas ou oficinas, minicursos que a gente tem, como para o bacharelado no acesso à pesquisa, né? Sim. E quando da constituição do museu, o museu já cumpria essa função de estabelecer um certo regramento na área de pesquisa, na área de acervos, de conteúdo, ou isso foi surgindo mais recentemente? Eu acho que é uma caminhada, não sei. Eu acredito que houve um crescimento em relação a isso, mas que sempre existiu, assim, né? A necessidade, a área da pesquisa existiu, né? Mas com o passar dos anos também, com o surgimento de mestrados e doutorados na casa, né, acabou tendo uma evolução nessa área de pesquisa, na necessidade de publicação de artigos, né, que é algo que é imprescindível hoje, né. Então teve todo um crescimento assim junto aos pesquisadores, né, que fazem parte do museu. Ok, entendemos o que é o museu. Vamos para um intervalo e, na sequência, voltamos conhecendo um pouquinho das atividades que os nossos entrevistados de hoje exercem dentro do museu. Logo após o intervalo. Programa Centros, então, nosso segundo bloco de hoje, falando sobre o Museu de Ciências Naturais. Conosco aqui, professora Elisete Freitas, curadora da coleção botânica, o herbário, né, do museu. A Miriam Kronhardt, coordenadora do Museu de Ciências Naturais. A Úrsula Arendt, que é bióloga analista do Museu de Ciências Naturais, e a Carolina Schneider, funcionária responsável pela organização do herbário. Vamos lá, falamos um pouquinho da estrutura, do funcionamento, dos usos que o museu tem enquanto uma atividade tanto de pesquisa quanto acadêmica na Univates, lá no primeiro bloco. Um pouquinho dos serviços que o museu oferece, o tipo de visitação, atividades que são exercidas. Acho que a Carolina e a Miriam vão tratar um pouco mais sobre isso, né? Por favor. Sim, o Museu de Ciências ele tem 2 projetos institucionais que estão vinculados ao museu, que é o Naturalista por um Dia, que é um projeto que vai, né, disponibilizar todo o conhecimento por parte dos bolsistas da Univates para alunos da educação básica. Né? Então, esses alunos eles vêm até a Univates e são organizados vários minicursos, né, ofertados, e eles vão passar um pouquinho do seu conhecimento para esses alunos, né, da educação básica. Que séries são esses alunos que vêm? Sim, é do ensino fundamental, o 8º, 9º ano e ensino médio também, né? Isso mediante agendamento? Isso, é feito contato? Mediante agendamento, sempre, ocorre sempre uma vez por semana, né, que a gente atende, então, dentro desse projeto. Né? Então, normalmente são ofertados 4 minicursos, né, e aí conforme o interesse também da escola e dos assuntos, né, é feito esse agendamento prévio, mas é disponibilizado, né, materiais, então, do nosso acervo e equipamentos, então, que os alunos têm acesso, né, eles gostam bastante de trabalhar com lupas, né. Certo. E então, esses cursos, então, são lá dentro mesmo do museu, com o material? Na verdade, é na Univates, não fica dentro só do museu, né. A gente laboratórios da casa. Isso, laboratórios da casa, E ele está vinculado também daí mais ao curso da biologia. Certo. E daí tem um outro projeto institucional, que é o Arqueólogo por um Dia, que ele é um pouquinho diferente. O arqueólogo,
os pesquisadores, na verdade, os bolsistas, eles vão até a escola daí, Certo. né? Mas daí eles vão também levar esse conhecimento, essas pesquisas realizadas dentro do setor de arqueologia, né? E desenvolvem atividades para alunos do ensino fundamental. Certo, é fundamental. Isso, ensino fundamental, daí nas escolas, né? Aí o aluno, o estudante, ele vai ser por um dia um arqueólogo. Certo. Né? Então, Aí são... monta-se toda uma estrutura onde o aluno ele vai ter algumas funções, algumas Eu atividades. nunca acompanhei, mas Eles eu imagino... simulam fazer as escavações, é bem Certo. interessante, eu já Como nos acompanhei. filmes a gente vê, Isso, né? Sítios arqueológicos, Sítios, com limpar o material. pincelzinho, isso. Então, tem a... Claro, é. É uma uma experiência bem bacana. Eu assim, queria pra eles. comentar um pouco sobre o naturalista, porque Sim. eu já fui professora de ensino médio e todos os anos trazia minhas turmas para cá. E é muito bom, porque o aluno, muitas vezes, ele está lá na sala de aula, vivenciando a coisa mais teórica. Certo. E quando ele vem aqui, ele pode ver, olhar, botar a mão, tocar, ele mesmo fazer. Então, isso para o aluno é fantástico. Claro. Né? O que isso contribui em termos de conhecimento para esse aluno não tem preço. Ele sai do papel de aluno e veste o papel de biólogo, de pesquisador, né? Isso, bem E assim. aí ele exercita isso, né? E é interessante, né, dizer que isso é uma atividade gratuita. Às vezes as escolas, na semana passada eu estava fazendo contato com uma professora, mas e quanto a gente vai ter que pagar, né? Certo. É uma oportunidade fantástica que se tem, né? O custo provavelmente seja o deslocamento. O deslocamento deles. Quer dizer, a experiência dá outro ganho para o conteúdo, né? Com certeza. Ótimo. O naturalista, o arqueólogo, tanto a visitação ao museu, hoje é tudo gratuito, né? A gente disponibiliza todas essas ações, né, de forma gratuita e a comunidade pode procurar e participar, né, que eles não vai ter custo salientar nenhum. isso porque acho que é a visão do quanto a pesquisa, do quanto o ensino, do quanto o que se produz aqui tem que estar disponível para a comunidade, também gerando relações, né, gerando conhecimento, não só resultado institucional, né? Um dos objetivos do museu é esse também, né, de aproximar, né, esse conhecimento desenvolvido dentro da instituição para a comunidade, né, para poder estar divulgando o que está sendo pesquisado. E apesar de termos algumas escolas que não sabem, mas imagino que a maior parte, a grande maioria das escolas já utiliza isso e já tem uma rotina de visitação, né? Porque a gente já tem escolas que é de praxe, assim, eles já tá no nos calendário. visitam, todo todas ano. as turmas, né? Sim. Cada vez mais tem crescido essa procura, né? Essa busca pelo atendimento. A gente realiza visitas guiadas, né? Certo. E a visita guiada, agendada com antecedência, a gente faz todo um trabalho, passa pela exposição central, que é essa que vai modificando, né? Que troca várias vezes ao ano. E aí, então, toda vez que a escola vem, né, eles às vezes pensam, poxa, mas eu estou indo de novo, né? Mas toda vez eles vêm e aprendem mais conteúdos, né? Sempre a gente busca abordar alguma coisa bem atual, assim, uma abordagem diferente, né? Como agora, por exemplo, a gente tem a exposição Lixos Modernos, e muitas vezes os adolescentes, as crianças já estão cansados de ouvir falar sobre lixo, resíduo, né? E então a gente abordou de uma forma totalmente diferente, né? Para chegar lá naquele objetivo e não continuar assim, de novo chovendo no molhado, né? Então é muito diferente e eles estão adorando essa exposição nova agora, está fazendo sucesso, assim, as escolas estão buscando bastante. É um assunto bem importante, né? A gente busca sempre trazer um assunto que seja atual e importante. Sim. Né? E dentro disso, assim, também sempre trazer novidades e usar o acervo do museu. Né? Claro. É interessante que no final disso tudo, o museu contribui para uma outra coisa que é extremamente importante, que é a construção, contribuir para a construção da consciência ambiental. Não é? Porque lá no fundo é nisso, no final é isso que a gente acaba como museu também contribuindo. Né? O que é extremamente importante e necessário hoje. Né? Claro, tem vezes que os alunos vêm durante o dia fazer a visitação e instigam os pais a conhecerem o museu durante a noite, né? Então acontece seguido isso, né? Então isso para nós é um orgulho também que, de certa forma, o trabalho
está sendo bem feito, que as crianças Disseminado. gostaram e estão trazendo os pais já para conhecer. Qual é o horário de visitação do museu? A gente atende de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Daí a gente só faz o intervalo, então, do almoço que a gente fecha. Fica ali no prédio 8. Isso, na sala 100 do prédio 8. Então, nos 3 turnos, manhã, Os tarde e 3 noite. turnos, De segunda segunda a a sexta. sexta. De segunda a sexta. Ótimo. Que é importante, porque a professora Lisete comentava que um museu não só tem que ser um espaço para se conhecer o que existe, ou olhar para as coleções e olhar para trás, mas também ter essa propositividade de como agir para frente, né? De como rever comportamentos e pensar em novas situações. Eu acho que as visitas têm esse propósito, né, E Carol? não só as visitas, né? A gente tenta proporcionar sempre diversas oficinas, além do naturalista e do arqueólogo. Certo. Né? São programas institucionais, mas existem outras oficinas pontuais. Oficinas que a gente tenta sempre abranger, então, as turmas que não são atendidas, por exemplo, no naturalista, né? Certo. Que é o 8º e 9º ano, ensino médio. Para os menores, a gente sempre tenta oferecer ao longo do ano, né? Oficinas que agora a gente faz um link com essa exposição dos lixos modernos, né? A gente está trabalhando com resíduos. Então, são oficinas muito bacanas. E aí a gente atende esse público mais novinho, né? Então, também a gente tenta, de certa forma, né, não deixar de atender ninguém. Né? Sempre tentar atender a todos, né? E o legal do museu... E adaptar o conteúdo para eles, né? E o legal da sala de exposição e das visitas é que daqui a pouco vem um professor e diz: estou trabalhando botânica, ou estou trabalhando os peixes, estou trabalhando paleontologia. A gente tem assunto ali para falar, eu acho que uma semana inteira para uma turma. Certo. Então, de acordo com o pedido do professor que está trazendo a turma, a gente consegue adaptar a visita aos mais diversos conteúdos. Né? E sempre também a gente busca relacionar com a exposição central, né? Então, é bem bacana, assim, tem diversos assuntos para diversas idades. Desde os mais pequenininhos, assim, até às vezes vem turmas de creche, né? E desde 4, 5 anos eles já vêm até grupos de terceira idade. Então, né, bem bacana, assim, a gente consegue abranger um público bem diverso. E além disso tem oficina, aliás, atividades especiais que a gente faz durante a Semana do Meio Ambiente, a Semana da Criança também, né, que o museu procura oferecer atividades diversificadas, né? Com a agenda do... Isso, em comemoração a esses dias, essas datas especiais, né? Quer dizer, o museu ele consegue fazer quase que uma programação customizada de acordo com a necessidade de quem está, claro, com a devida antecedência, se combinando, mas... Há alguns dias a Miriam dizia: nós precisamos ver atividades para a gente fazer isso. Vocês não acham que já estão fazendo bastante? Né? Porque ainda tem cursos que são oferecidos. Né? Inclusive tem um curso agora que a gente vai fazer a primeira edição de um curso de modelos didáticos com material de biscuit. Que vai ser super bacana, assim, a gente está preparando com todo carinho, toda atenção, né? Que às vezes os professores da rede básica de educação não têm acesso ou não sabem aonde buscar, né? Como é que eu vou mostrar para o meu aluno uma estrutura de celular, por exemplo? Né? Então a gente está bolando adaptando aí esse curso, vai ser dia 8 de julho, né? As inscrições estão abertas, vai ser dia 8 de julho e é um custo bem acessível, assim, para professores, né, e público em geral, para tentar, então, trazer, né, aproximar a comunidade desse meio mais científico. Ok, legal. Então, temos muitas atividades aí, agenda para todo mundo. Na sequência, no próximo bloco, vamos falar um pouquinho das estruturas, das coleções, das atividades, ou as áreas específicas, tá? Logo após o intervalo, retornamos. Programa Centro de hoje, então, estamos falando sobre Museu de Ciências Naturais aqui da Univates. Vamos falar um pouquinho sobre as coleções ou as estruturas, as áreas propriamente dito. Acho que a Úrsula pode começar. Isso, então. No museu a gente tem áreas da zoologia, a área da botânica, e eu, então, estou como responsável especialmente pela área da zoologia e também agora recentemente da paleontologia também. Então a gente tem um acervo considerável de material testemunho da biodiversidade, principalmente aqui regional.
onde na zoologia a gente acho que consegue abranger todos os grupos, desde artrópodes até peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, né? E dentro da paleonto um material também bastante rico, que tem como curador o professor André Jasper, né? E da zoologia o professor Milton Grillo, que é de vertebrados, e o professor Juarez Ferla, que é da zoologia de invertebrados. Então, eles dão suporte para o material que vai sendo depositado na coleção e a gente faz, então, toda a catalogação de dados, está ainda caminhando para informatizar esses dados, né, fazendo um banco de dados para ter a possibilidade de deixar todo o acervo online para quem, enfim, tiver interesse em consultar esses dados. Esse né? acervo, ele é basicamente restrito a espécimes da região? Ou como é que funciona? A gente trabalha um pouco mais com organismos aqui da região, né? Mas não necessariamente. A gente tem material de fora também, tem materiais que vêm de doação de outras instituições para cá, né? Então, dependendo do interesse do pesquisador, é feita uma troca entre instituições, né? Então, todo esse material recebe um registro tombo, tem-se todo um cuidado em catalogar esse material e na manutenção desse material todo, né? Porque a gente tem material tanto em via seca como em via líquida, então que demandam de cuidados como umidade da sala, com controle de, né? Disso remete a controle de fungos, né? Que vão conservar ou não o material, né? Então tem todo um trabalho. Não basta só ter o material, mas também tem que dar o devido tratamento e cuidado. Material em via líquida precisa ter o cuidado com álcool, tem que repor o álcool de X em X tempo, né? Para tu acabar não tipo ter a chance de perder o material. Né? Revisa, quando terminou tem que começar de novo. Processo constante. Tem que estar sempre, pelo menos, principalmente que está em via líquida e mesmo seco. Até contaminações com insetos, às vezes, ou com ácaros, né? Que atacam o material. Então, tu precisa estar em constante cuidado desse. Certo. E eu acho importante citar também que a gente... falando de outros pesquisadores que nos procuram no museu para pesquisar juntamente, né, nessas coleções, que esse ano a gente já recebeu pesquisadores da Índia, da Alemanha e da Suécia, fora os aqui do país mesmo, né? Então a gente tem essas parcerias com outras instituições, né? E isso é muito positivo, né? Porque a gente consegue fazer essa troca, assim, né, de informações com essas outras instituições e vem acrescentar bastante para o nosso trabalho, né? Para o conhecimento. Dá uma amplitude para tudo que se faz aqui e um ganho. Né? Isso. Os artigos científicos que são publicados sempre vão com o registro tombo da instituição onde eles estão inseridos, né? Então, isso... para a gente é importante, a gente precisa manter esse material, porque se alguém lê determinado artigo, lá no Museu de Ciências da Univates eles podem solicitar acesso a esse material e a gente tem que entregar esse material em condições para a pesquisa continuar, né? Perfeito. O professor Lizete também tem algumas funções, alguns setores, como é que funciona? Eu sou curadora da nossa coleção de botânica. O que é o nosso herbário. A gente costuma dizer que um herbário é uma biblioteca de plantas secas. Então, o que é isso? Nós vamos, à medida em que nós encontramos uma planta durante uma pesquisa, ou não, a maior parte das nossas coleções é fruto de pesquisas que a gente faz. Mas também, eu estou numa saída, ou eu estou fazendo um passeio e eu encontro uma planta que está fértil, que é interessante, eu corto um ramo dela, desidrato. Ela precisa ter todos os dados de coleta e a gente insere ela na coleção. Então, um herbário, ele serve como registro das espécies, da ocorrência das espécies. Então, a gente está hoje com um registro de Carol, que trabalha direto com isso. 4.100. 4.100 essicatas. O que é essicata? É esse material que foi desidratado, preso em cartolinas de papel,
com os seus dados totalmente digitados e inseridos num arquivo que a gente tem no computador. Novamente a pergunta, esses 4.100 são geral ou aqui da região tem alguma regionalidade ou não? A gente tem, né, Carol, a maior parte... A maior parte aqui da região do Vale, né? Mas a gente faz trocas, né, permutas também com outros herbários e inclusive tem materiais de fora do Brasil, mas em pequena quantidade. A maioria são espécies aqui da região. A gente tem do bioma Pampa, do bioma Mata Atlântica, e a gente tem, assim, de eventuais viagens que a gente faz fora do estado, a gente também coleta, né? Eu, quando viajo e tenho condições de coletar e trazer material, só que, claro, é importante também ressaltar uma coisa, a gente tem que ter registro, licença para poder coletar, né? Certo. E não é qualquer material também que a gente chega e tomba na coleção. Posso ficar coletando, enfim, né? A gente também precisa ter um cuidado muito especial. Há alguns dias a Carolina achou uma orquídea muito interessante, com poucos registros, e aí, mas eu não vou coletar, porque se eu coletar eu vou estar arrancando a planta, eu vou terminar com ela no ambiente. Então a gente tem técnicas também. Não, eu só vou coletar a haste floral e vou coletar 1, 2 folhas para deixar aquela planta no seu ambiente. Eu também não posso ir lá e simplesmente, eu tenho uma espécie endêmica, eu vou lá e vou catar o que eu puder. Não, a gente precisa fazer uma coleta desse material que esteja fértil, que esteja em período de reprodução e que vai confirmar todas as características da planta e com os dados do ambiente onde ela ocorre, garantindo que este exemplar continue existindo no seu ambiente. Certo. Então, esses cuidados todos a gente precisa ter. E isso é extremamente importante, porque, bom, daqui a pouco a gente tem inúmeras espécies, por exemplo, ameaçadas de extinção. Com um estudo eu consigo dizer onde eu ainda consigo encontrar essas plantas, né? Com os dados que a gente tem no herbário, é possível dizer onde existiam registros para a gente ver se ela ainda está lá ou não, né? Com dados de coletas em herbário, a gente consegue fazer levantamentos para dizer que espécies hoje estão ameaçadas ou não, né? São esses registros que servem para isso. E ele é de extrema importância para a gente estudar as espécies, né? Tu propõe estratégias de conservação, né, para a espécie, enfim, de flora, de fauna. Ou quando tu vai, por exemplo, ver uma pampa, né, que tem várias espécies que estão ameaçadas, vai para lá e tu vê que daqui a pouco, depois de vários anos, naquele local onde tu ia, que tu coletou já, não existe mais. Então é muito importante, né? Até o trabalho que foi realizado no Morro Gaúcho também, antes do incêndio, né? É verdade. Que tem várias espécies que existiam naquele local. Depois que incendiou, né? Agora a gente não sabe mais se vão todas voltar a existir e tudo mais. Faz um acompanhamento das consequências do ambiente. As nossas plantas depositadas antes do incêndio agora podem servir para a gente fazer um novo estudo e ver se elas conseguiram recolonizar o ambiente, né? Certo. Então, é extremamente importante esses registros, né? E lembrando que a coleta, né, não pode ser simplesmente agora eu vou passear e vou sair coletando planta por aí, né? Tem que ter uma licença para poder coletar, né? Licença de coleta. Então, também... Tem técnica para isso. Exatamente. Tem que ter algum mínimo de conhecimento, né? E para fazer essas coletas, não é simplesmente agora eu vou lá e vou coletar e a vou gente levá-la para o segue herbário, né? Os dados, por exemplo, de uma coleta, nós a cobrança as pessoas às vezes reclamam que nós somos muito exigentes, mas as pessoas da comunidade podem nos trazer material. Ou mesmo, às vezes, alguém que está fazendo uma pesquisa com uma planta que pode ser de uso medicinal. Mas a gente precisa depositar no herbário. Ótimo, precisamos, queremos material. Mas só se estiver nas nossas condições. Tem que estar fértil, tem que ter data de coleta, tem que ter o local onde ela foi coletada. É preciso ter o GPS do local, né, as coordenadas geográficas do local onde ela foi coletada. Quer dizer, na dúvida é melhor fazer contato com vocês antes da coleta, para poder ter todo esse detalhamento, todas essas informações e depois, atendendo esses critérios, eventualmente dar encaminhamento para o processo da coleta. Né?
Miriam, um pouquinho, acho que a pergunta até eu cheguei a comentar. Claro, uma coisa é, por exemplo, os vegetais, né? As plantas. Sim. Mas quanto a animais também, olha, encontrei uma aranha, o museu, ele recebe esse tipo de material ou não recebe, não adianta nos procurar? Como é que funciona isso? Porque às vezes a gente escuta as pessoas perguntando, olha, encontrei lá na mata perto da minha casa e aí qual é o destino que eu dou para isso? O ideal seria sempre, né, deixar o animal no ambiente natural, né, na natureza, né? Porque a gente não tem assim também uma licença, né, para estar recebendo animal vivo, a gente não pode receber, né? O que às vezes acontece, que o pessoal encontra algum animal que sofreu algum acidente, né? E aí, em alguns casos, se a gente não tem esses indivíduos, né, na nossa coleção, na nossa exposição, a gente, em alguns momentos, aceitava esse material, mas aí também tem que ter todo um cuidado, porque tem que ver qual é a condição, né? Então, seria importante conversar com a gente antes de trazer algum material, né? Porque a gente, né, também há critérios tem também critérios nesse também sentido. nesse Critérios sentido. E legislação a seguir, né? A gente não pode estar botando o nome da instituição, do museu em risco em função de animais que o pessoal está nos trazendo. E a questão de animais, quando tu encontra, por exemplo, um animal, encontrei um animal silvestre atropelado, bom, o correto é ligar pro IBAMA direto, né? Que é o centro de reabilitação. Polícia Ambiental. Policiamento Ambiental, IBAMA, a gente passa sempre essa instrução, né? Porque a gente não tem assim um veterinário, né, o tempo inteiro na casa acompanhando, né? E às vezes a pessoa confunde um pouco, né, o serviço do biólogo com o do veterinário, né? Perfeito. Então, ok, com isso encerramos nosso terceiro bloco. No quarto bloco vamos falar um pouquinho sobre a Rede Global de Biodiversidade e algumas conexões que o Museu de Ciências Naturais tem aí, tanto no estado quanto fora. Já voltamos. Quarto e último bloco, estamos hoje no programa Centros falando sobre Museu de Ciências Naturais aqui da Univades. Recentemente tivemos uma informação de que o herbário do Vale do Taquari, aqui do museu, ele foi registrado na Rede Global de Biodiversidade. Quer dizer, ele entra num programa global de troca de conteúdos. Como é que funciona isso, professor Lizete? Bom, na verdade, o nosso herbário, né, desde que eu assumi a curadoria e a gente procurou um sistema atual de classificação das plantas, né, que é o chamado APG3, que existe desde 2009, quando ela foi publicada. E, então, todo o nosso acervo, ele segue as regras de nomenclatura desse sistema de classificação, né? Nós, então, a gente já fazia parte da rede de herbários do Rio Grande do Sul. É uma rede onde os curadores se reúnem a cada tempo, discutem. Então, nós não somos um herbário sozinho. Nós não somos algo isolado. A maioria das universidades tem o seu herbário. E grande parte desses herbários tem um registro numa rede de herbários do Rio Grande do Sul e, acima dela, a rede de herbários do Brasil, a Rede Brasileira de Herbários. Né? Então, nós nos reunimos todos os anos, são feitas reuniões mensais, anuais, duas por ano, da Rede de Herbários do Rio Grande do Sul, uma anual da Rede de Herbários do Brasil, né? Então, a gente acaba se conhecendo. Sim. Então, o nosso herbário segue essas regras de manutenção de coleções de todos os outros herbários. Padrões de conduta. Padrões, né? Que aí a Carol pode explicar direitinho como a gente faz, porque aí ela começou a trabalhar no museu e ela que assumiu essa parte do trabalho. Bom, aí mais tarde nós fomos... existia um projeto chamado INCT, que é vinculado com o financiamento do CNPq. Então, nós conseguimos uma bolsista via CNPq, que começou a ajudar no registro da nossa coleção, né? Então, nós entramos numa rede, numa plataforma brasileira, que é o Species Link, onde, então, Carol pode explicar melhor do Species Link, né? Os nossos dados já estão nesse Species Link.
E então agora, recentemente, fomos convidados a integrar. Quando nós chegamos em 4.000 registros online, exatamente, eu recebi um e-mail, então, dizendo que a gente podia, então, optar por estar nessa rede. Eu acredito que uma das razões é porque nós temos os nossos dados muito bem organizados, né? As gurias realmente trabalham bem, né? Então, a gente tem uma coleção nos padrões, como ela deve ser, é pequena ainda, mas nós queremos chegar nos 5.000 e a gente vem trabalhando para isso bastante, né? E aí, preenchi um cadastro, né? Respondi ao questionamento feito e praticamente no mesmo dia, então, já veio o retorno de que nós estávamos integrando essa plataforma mundial, né, da biodiversidade. O que significa isso? Significa que aquelas coletas que eu fiz lá num cantinho, lá em Sério, por exemplo, onde eu tenho bastante coletas, ou em Forquetinha, né, ou em Santa Clara, como a gente vai fazendo, isso agora está dentro de uma grande plataforma onde tem o registro das espécies que ocorrem em todo o planeta. Quer dizer, o trabalho de vocês não se encerra mais só no Museu de Ciências Naturais da Univades. Não. Ele está conectado numa grande rede disponível para tomada de conhecimento e todas as considerações em nível mundial. Na semana passada eu recebi um e-mail de uma doutoranda da Itália, provavelmente em função desta plataforma, em que ela está nos pedindo material de determinadas espécies, um determinado grupo para o trabalho dela. E o inverso também é verdadeiro? Nossos pesquisadores, nossos mestrandos e doutorandos passam a ter também acesso a todo o restante? Todo. Isso é muito importante. No momento em que a gente tem essa rede, essa oportunidade de participar de tudo isso, o que acontece? Já quando nós estávamos no Species Link, e continuamos no Species Link, tem um pesquisador lá do Pará, por exemplo, trabalhando com a família Passifloraceae, dos maracujás. Então, eles entram nos herbários e digitam o nome da espécie e eles conseguem saber qual herbário tem. E então, a partir de... Aí eles entram em contato. Nós precisamos do material das espécies tais que vocês têm. Então, a gente junta esse material, a biblioteca de plantas, cada uma dessas pastas, que é do interesse, e nós enviamos pelo correio, ou muitas vezes a gente só fotografa, né? Mas, em geral, se faz muito esse intercâmbio de material pelo correio, né? Mas essa rede que existe agora, ela vem favorecer isso. Ela vem fazer com que menos material precisa ser mandado pelo correio. Porque a informação já está ali As online. Informações estão disponíveis ali. Carol, muito complicada essa adaptação para esse... De certa forma, foi para mim também um pouco complicado, né? Porque eu nunca tinha trabalhado no herbário. Então, eu entrei no herbário e a forma de organização, justamente naquela época, a gente estava padronizando para a forma de organização que todos os herbários do estado organizam da mesma forma. É por isso que a gente tem uma rede, porque as dúvidas que a gente tem, né, todos os outros têm também. Então, a gente entra num acordo de troca, assim, de como, eu fiz assim, deu certo, enfim. Né, a gente foi organizando, trocamos o local de armazenamento, antes ficava em caixas de madeira, adquirimos armários de metal, né, a forma de organização dentro, organização física, digo, né, e a digitação de dados, né, foi refeita toda uma tabela, né, um banco de dados. Hoje em dia a gente usa um software que é o Brahms, né, faz agora... uso de todos os herbários brasileiros ano, né? E internacionais, a maioria usa esse mesmo software que a gente usa. Isso, está completando um ano agora que a gente aderiu, então, ao software, e está funcionando super bem, assim, como a professora Elisete colocou. O nosso herbário ele pode até ser pequeno em comparação a outros, mas o nosso material ele é de qualidade, né? Então a gente prioriza assim a qualidade e não a quantidade. Né? Claro que a gente quer logo chegar nos 5.000 exemplares, né, para entrar no Index Herbariorum, mas a gente tem aquela questão assim de, poxa, eu quero 5.000, a gente poderia já ter os 5.000, né?
mas não com a qualidade que a gente tem priorizado, né? Melhor trabalhar com a qualidade antes e a quantidade depois, porque assim como vai crescendo agora a quantidade, já dentro de um padrão... Ela é constante daí nesse período. Perfeitamente. E a nossa coleção, assim, chega a dar um orgulho, né? Tu tá ali trabalhando todos os dias para isso, e aí daqui a pouco tu entra num INCT, que foi um auxílio, né? Que a gente tem a nossa colega Fernanda, que é muito importante também para o nosso trabalho, né? E aí receber um convite desses é algo para nós, assim, super importante, né? Até pessoalmente, assim, de ver como o teu trabalho, que começou há 3, 4 anos atrás, tem dado resultado. Miriam, a situação do herbário, então, já está um pouco mais adiantada, um pouco mais já conclusiva, assim, já bem encaminhada, mas outras coleções ou outras áreas do museu também têm algo semelhante a isso? Sim, a gente tem, na verdade, esses outros acervos, né, que a gente citou, tem o acervo da arqueologia também, que eles têm um acervo muito importante também, que vem crescendo muito, o acervo da arqueologia, só que ainda não está o registro online, né? Certo. A gente tem toda a parte registrada, mas não está ainda disponível online. Mas também é feito essa parte de trocas de informações, né? Isso também acontece, só não tem isso tão... Perfeito. Então, nesse sistema online disponível, tão disponível. Na verdade, o herbário, né, ele está mais organizado, enfim, porque eu acho que a área da botânica como um todo no Brasil está mais organizada. Isso. Nós, não é uma situação local, mas uma situação nacional. E que nós logo, como eu sempre vou no Congresso de Botânica, nós logo nos integramos. Né? Então, é por isso que a gente tem a botânica hoje nesse estágio bem mais avançado. Né? E a persistência nossa e cobrança do pessoal que trabalha. Vamos lá. Para quem quiser fazer contato, quem quiser entrar, fazer algum agendamento, como é que é a forma de contato com o museu? Sim, a gente tem contato, então, pelo fone da Univates, que é o 3714-7000, o nosso ramal é o 5504, né? E aí a gente tem agendamento. A comunidade em si não precisa fazer o agendamento, só a visita de turmas, visitas né? individuais, dentro daqueles 3 turnos de segunda a sexta. Mais do que 10 pessoas, daí é bom agendar. Certo, mais do que 10 pessoas... Ótimo. A gente consegue ter um acompanhamento, né? Alguém para acompanhar. Que a gente tem um monitoramento, tem o que a gente chama da visita guiada, né? Certo. E também para maiores informações sobre o museu, né, através do site da Univates/MCN, né, o acesso. Univates.br/MCN, Museu de Ciências Naturais, e ali tem detalhamento. Tem detalhamento sobre as atividades realizadas dentro do museu. Ótimo. Ok. Agradeço muito a presença de vocês aqui, pelas informações. Acho que a gente tem mais conteúdo para falar oportunamente em outros programas, né? Mas parabéns pelo trabalho e que continuem. E nos dá orgulho também saber que estamos conectados e auxiliando a rede global também nesse processo todo. Obrigada. Ok. Com isso, encerramos nosso programa Centros de hoje, aqui na TV Univates. Voltamos na próxima semana com um novo tema no programa Centros. Boa noite.